ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, Dia dos Namorados. Infelizmente, mais uma derrota do Vasco. A gente vai discutir muitos assuntos importantes aqui. As parabólicas, ó, estão bastante em pé. E, ó, os alertas também estão ligados e piscando alto e forte. E a gente vai discutir algumas situações. Peço que vocês deixem um like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Antes de eu começar a trazer as informações, trazer um recado para vocês da nossa mais nova parceira, que é a GoCase, essa marca incrível que eu sou muito fã e eu particularmente já consumo os produtos deles há alguns anos. A GoCase é a nossa parceira, está passando para vocês aí na tela o cupom promocional com a palavra GO Vasco, G-O Vasco. Você comprando 4 capinhas, você leva 2 e colocando no carrinho o nosso cupom promocional, você tem descontos e também ganha frete grátis. Além dessa linha incrível aqui de capinhas, a GoCase tem uma linha exclusiva do Vasco, que vai de garrafas térmicas, que você pode personalizar com o seu nome, mochilas, carregador portátil, carregador, e a GoCase não trabalha só com iPhone, eles têm uma variedade imensa de aparelhos, tem Samsung, tem Motorola, Xiaomi e por aí vai, tá? O cardápio é muito extenso, lembrando que são produtos originais, oficiais, com isso você comprando, você gera royalties aí pro Vasco da Gama, e para quem me acompanha e torce para outros clubes, a GoCase tem linha de vários clubes brasileiros, Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Palmeiras, além também de uma linha bem bacana de super-heróis da Disney, da Marvel, o que não falta aí é opção. GoCase, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não esquece de usar o cupom aí, GOVASCO. Vocês ganham frete grátis e um descontinho extra no seu carrinho, beleza? Compra 2 capinhas, você leva 4. Bom, dito isso, vamos discutir algumas situações. Primeiro item aqui, vamos discutir, após o encerramento da 10ª rodada, restam agora 28, acho que já dá mais ou menos para a gente entender qual vai ser o campeonato de cada equipe. E algumas projeções antes do campeonato iniciar começam a se confirmar. Estou deixando passando para vocês aí na tela. Se a gente der uma olhada ali nos 7 primeiros colocados, você, antes de começar o campeonato, imaginaria que Flamengo, Palmeiras, Atlético, Fluminense, o Grêmio podendo surpreender e o Atlético Paranaense estariam entre os 7 primeiros. Acredito que a maioria iria nessa, né? Talvez o Inter, que está em 10º, está um pouquinho mais acima, pela campanha que fez ano passado. O Fortaleza, que está em 11º, poderia estar numa situação um pouco melhor. Ainda tem muito campeonato para rolar, então acho que vai ter uma mudança. Eu acho que a grande surpresa desse campeonato é o Botafogo líder, após 10 rodadas. Pelo que vem apresentando, o Botafogo vai se manter na parte alta da tabela. Só acho que é cedo cravar que o Botafogo vai disputar esse título até a última rodada, tá? Mas vejo o Botafogo brigando na parte alta, sim, da tabela. Quando a gente vira a página e vai para o outro lado, Curitiba lanterna, América Mineiro na zona, Goiás na zona, Bahia, 2 posições fora da zona, Cuiabá, Santos, Red Bull, nessa segunda parte da tabela, e alguns muito próximos, você mais ou menos dentro dos 20 clubes da Série A, você imaginava que essa galera estaria por aí. Surpresas negativas, ao meu ver, o Vasco está na zona de rebaixamento, eu particularmente não contava com isso. O Corinthians também não contava com o Corinthians ser o primeiro time fora da zona, e estando fora da zona a 1 ponto, já estando na zona 2 rodadas atrás, só não entrou na zona de novo porque geral empatou, Curitiba empatou, América empatou, Goiás empatou, o próprio Corinthians empatou com Cuiabá, o Bahia empatou. Quem acabou perdendo, o único da lista dos trouxas ali, foi o Vasco, como sempre, tá? Então, tirando algumas exceções que eu pincelei aqui, o campeonato eu acho que vai ser mais ou menos esse. Eu espero que o Vasco arranque e melhore. O Cruzeiro eu acho que é uma grata surpresa, tá fazendo um campeonato tranquilo, tá no 9º lugar hoje com 14 pontos, tá ali a 4 pontos do 4º colocado, mas tá nesse momento a 6 pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então o Cruzeiro
deu uma surpreendida, principalmente depois da saída do Paulo Pesolano. Acho que vocês imaginavam talvez o Cruzeiro passando um pouco mais de susto. Mas enfim, quero ouvir vocês, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários do que vocês têm achado desse brasileiro até aqui. E aqui vamos entrar nas informações. Primeiro, essa atual campanha já é a pior campanha da história do Vasco em pontos corridos até a 10ª rodada, tá? A pior campanha da história do Vasco em pontos corridos ao finalizar o primeiro turno de 2013, o Vasco tinha... 2015, desculpa, o Vasco finalizou aquele turno com 13 pontos. Teve aquela arrancada fulminante lá com a chegada do Nenê, Andrezinho, Júlio César, Diguinho, Leandrão, Jorginho, enfim, chegou aquela galera toda e a gente não conseguiu salvar por muito pouco, mas aquele primeiro turno foram 13 pontos. E aquela campanha, após 10 rodadas, o Vasco tinha uma pontuação melhor. São 10 jogos e 6 pontos ganhos com uma única vitória, 3 empates e 6 derrotas, tá? Então assusta muito. E aí, mediante esse cenário, você deve me perguntar: e aí, Dieguinho, o Barbieri vai ser demitido depois de mais uma derrota? A informação que a gente tem nesse momento é de que não, tá? Informação dada pelo companheiro Lucas Pedrosa e também pelo Globo Esporte é que internamente entende-se que o Barbieri faz um bom trabalho, o time até performou bem contra o Inter, apesar dos 15 primeiros minutos horríveis. Você tira esse recorte aí e vê o resto do jogo. O Vasco não merecia ter perdido, um pouco mais de sorte até ter ganho a partida, mas futebol é meritocracia e não tem essa de si, enfim. Meritocracia não, é competência, desculpa. Então, nesse momento, o Vasco está muito mal e não tem nenhum indício de que o Barbieri será demitido. O Vasco aguarda os reforços na janela do meio do ano para poder dar ainda mais estrutura para o Barbieri tocar o trabalho, tá? Até a abertura da janela, que é dia 2 de julho, o Vasco vai realizar 3 jogos. 2 jogos agora em São Januário, contra o Goiás e contra a equipe do Cuiabá. Lembrando que teremos data FIFA agora e o Vasco fica 10 dias sem atuar. E aqui vai uma boa notícia para vocês. São 10 dias sem ver o time do Vasco jogando. Então, pelo menos, a tua saúde mental nos próximos 10 dias aí tá resguardada, tá? E depois o Vasco joga no dia 2 de julho, no dia que abre a janela, contra o Botafogo no Newton Santos, tá? Então, esses são os 3 próximos jogos do Vasco. 3 jogos no Rio de Janeiro e 3 jogos que o Vasco vai ter que jogar com esse elenco que aí está, tá? Dito isso, vamos virar a chave agora, já que o Barbieri segue no comando técnico, vamos ouvir o Barbieri falando aí sobre a partida. Primeiro, ele vai fazer uma análise da partida e se ele concorda com a análise de que a derrota do Vasco ficou na conta dos 15 minutos iniciais ruins que o time fez. Outra coisa também, ele destaca aí o desempenho do Vasco e ele cita que se o Vasco manter o desempenho desse jogo contra o Inter, a tendência é o Vasco começar a vencer jogos agora. E também ele foi questionado qual a margem que o Vasco ainda tem para errar nesse campeonato. Leia-se aí, continuar sem vitórias, tá? E também ele vai aproveitar e vai comentar a questão de que não adianta nada até jogar bem algumas partidas, mas se os 3 pontos não chegarem. Com vocês, o técnico Maurício Barbieri comentando esses temas na coletiva. Eu acho que sim, eu acho que é mais um jogo em que a gente tem um bom rendimento, que a gente consegue em muitos momentos do jogo ser superior ao adversário, que é um adversário qualificado, mas a gente não tem conseguido transformar isso em efetividade, em resultados, né? E nesse sentido, claro, os 2 gols muito cedo condicionaram bastante. Eu acho que os jogadores demonstraram uma mudança de postura muito importante, aguerridos, buscaram, lutaram, bola na trave, bola em cima da linha. Até agora eu não consegui ver nenhuma imagem clara, né? Se entrou ou não entrou, mas enfim, não foi marcado. E é isso, acho que a gente conseguiu ter um bom rendimento, mas não conseguiu aliar isso a um bom resultado, e o jogo pela sequência acaba tomando uma proporção, acaba trazendo uma frustração muito grande pra gente. Eu acho não, tenho convicção de que se a gente conseguir manter esse nível de desempenho, de rendimento, a gente tem grandes chances de começar a ter os resultados que a gente quer, estamos muito mais próximo disso,
e de buscar os pontos que a gente precisa para sair dessa situação. Eu acho que esse rendimento de hoje precisa ser um balizador da nossa atuação para os próximos jogos. A expectativa era que pudesse vir hoje, não veio. Eu volto a dizer, eu acho que teve o ponto positivo do rendimento, que a gente sabe que nesse momento o torcedor não quer escutar, porque ele vem bastante machucado dos últimos resultados, assim como nós. Mas até do que eu respondi na última pergunta, eu acho que o caminho é esse, o caminho é procurar ter bons rendimentos, procurar ser superior ao adversário, procurar criar chances para transformar isso em resultado. A gente está trabalhando, fazendo um paralelo, a gente está plantando, a gente está tentando adubar a terra, a gente está regando, a gente está cuidando como a gente pode, mas não conseguiu ainda colher os frutos disso. Mas a gente está fazendo as coisas e a expectativa é que possa vir já no próximo jogo, porque é claro que à medida que o campeonato avança, se torna cada vez mais necessário uma resposta urgente em termos de resultado, e a gente vai trabalhar para que seja no próximo jogo. Tá feito aí o registro do técnico Maurício Barbieri, como eu falei no meu pós-jogo. Até vi melhora no time do Vasco, mas sem os 3 pontos, Barbieri, não adianta de nada. É preferível nesse momento jogar mal, tomar um sufoco desgraçado, como foi o jogo do Atlético Mineiro, e sair nos 3 pontos. Enfim, então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição. De qualquer forma, aí desejo a todos vocês um feliz Dia dos Namorados. Curtam as suas namoradas, suas noivas, as suas esposas ou vice-versa, tá bom? Tenham um dia agradável aí. E é assim que eu encerro a nossa primeira edição, tá bom? Então é isso. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento que volta, nós tamo junto. Valeu. Fui.